rude, mas foi nessa cruz que a gente teve a certeza da salvação. Vamos lembrar o fato. O cruz se erigiu, ela um dia fugiu, com sinal de vergonha de dor. Mas eu amo essa cruz, sob a qual meu Jesus deu a vida. Eu amo, todos juntos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu vou proclamar. Até morrer, eu vou proclamar. Levarei minha cruz. Até por uma coroa. Até por uma coroa. Ele vem e com ele o que vai acontecer? Uma parte da glória. Vamos cantar. Sim, eu amo essa mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei vamos celebrar o sangue de Jesus e a certeza da vitória. Todos sobre a porta do meu coração, com força, das trevas me dá compreensão da força do seu grande amor. Satã vive sempre acusando-me, mas sei que ele é meu Salvador. Agora nenhuma condena. Por quê? Todo mundo agora, vamos lá. Estou sob o sangue de Deus, cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Mais uma vez. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do dano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de... Mais uma vez, olha lá. Estou sob o sangue de Deus, cobriu meus pecados na cruz. Pela graça do céu, santo e justo serei. Estou sob o sangue de Deus, salvo e seguro do plano do mal. Suas ciladas não vão me afastar. Estou sob o sangue de... Mais uma vez. Estou sob o sangue de... Mais uma vez. Estou sob o sangue de Deus. Amém. Só pode ter sido por amor. Só pode ter sido por um ato especial de amor que tudo isso aconteceu. Podem sentar, por favor. Vamos refletir no que aconteceu e cantar Foi por Amor. Foi amor quando Deus desceu pra cuidar de mim. Qual um filho seu? Foi amor ao morrer em dor por um pobre.
pra me conceder vida e paz sem fim. Foi amor, por mim, pobre pecador. Amém. Que maravilha o amor de Deus por nós, a sua dádiva, símbolo da sua bondade. Todos juntos, vamos lá. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus Já pensou que Jesus está aqui entre nós? Cristo é real, Cristo é real, está aqui entre nós. Cristo para quem? Ele voltará a todos. Ele voltará com mais força, mais entusiasmo. Vamos lá. Ele voltará pra mim. Agora canta com a gente. Vamos lá. Harmonia. Que a palavra de Deus seja água para o sedento. Que a palavra de Deus seja pão para o faminto. Que a palavra de Deus seja como a espada de dois gumes para o indiferente. Louvamos a Deus pela sua presença. Que o Espírito de Deus fale ao seu coração profundamente. Que nós saiamos muito melhores do que quando aqui nós chegamos. Que Jesus Cristo possa dar um abraço especial, caloroso a cada um de vocês. E eu quero também agora saudar aqueles que estão diante dos seus computadores, dos seus aparelhos e TV. Eu quero dizer a você que Jesus Cristo, lá no jardim do Getsêmani, estava determinado a salvar você, meu amigo, minha amiga, a qualquer custo, a qualquer preço. Deus há de abençoar você essa noite. Você que está nos vendo através da internet. Que o Espírito de Deus possa repousar sobre você. E você sinta a alegria da presença de Jesus. Eu quero agora abrir a palavra de Deus. Como é bonito ver os irmãos e amigos abrindo a palavra de Deus. Vamos então abrir a palavra. Mateus capítulo 26. A partir do verso 36. Mateus 26, 36. Atitude no segundo jardim. Feche os seus olhos e vamos então fazer uma prece. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela seja a luz para o nosso caminho, que ela seja a lâmpada para os nossos pés. Senhor, permanece conosco através do Teu Espírito, meu Pai. Que todos esta noite sejamos tocados, sensibilizados pelo Espírito Santo. Nós essa noite vamos sair do Jardim do Éden, o primeiro jardim, e nós vamos até o segundo jardim, o Jardim do Getsêmani. Senhor, há milhares de pessoas que estão ouvindo a Tua palavra através de um notebook, de um computador de mesa, de uma TV. Senhor, fale ao coração dessas pessoas agora, em suas casas, em seus escritórios, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 26, verso 36 em diante. Atitude no segundo jardim. Leio. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltando-se, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus, meus amados, uma vez mais vai ao Jardim do Getsêmani. Jardim do Getsêmani era um lugar especial para Jesus. Jesus havia estado outras vezes no Jardim do Getsêmani. O Getsêmani era peculiar para Jesus e os discípulos. Lá ele estivera muitas vezes, orando, meditando e descansando. E mais uma vez, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se encaminha ao Jardim do Getsêmani. A palavra Getsêmani significa lagar do azeite ou prensa do azeite. Mas eu penso que a partir deste momento, o Getsêmani bem que poderia se chamar lagar do sangue, prensa do Cordeiro, porque ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava como ovelha muda, marchando, caminhando rumo aos seus tosquiadores. Queridos, o Jardim do Getsêmani é um jardim para não ser esquecido jamais. E eu quero dizer a você que a nossa vitória, a minha vitória,
passa inevitavelmente pelo jardim do Getsemane. Da derrota para a vitória. É isso mesmo, da derrota para a vitória. Do jardim do Éden ao jardim do Getsemane. No jardim do Éden, Adão caiu em pecado. No jardim do Getsemane, Jesus caiu de joelhos para levantar Adão. Prezados, no jardim do Éden, Eva traiu Adão. No jardim do Getsemane, Judas traiu a Cristo, mas não o derrotou, mas não o levou à derrocada final. Meus queridos, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, levanta o primeiro. Amém por isso? Louvado seja o nome do nosso Deus. No jardim do Éden, o primeiro Adão desobedece. No jardim do Getsemane, o segundo Adão, Jesus Cristo, obedece e levanta a raça humana caída. Por tudo isso, só posso dizer: louvado seja o nome do Senhor. O jardim do Éden foi regado pelas lágrimas do primeiro Adão, mas no jardim do Getsemane, o jardim do Getsemane foi regado pelo sangue do segundo Adão, Jesus Cristo. Não há vitórias, meus queridos, sem nós passarmos pelo jardim do Getsemane. E nós estamos estudando sobre as atitudes do Salvador. Que coisa linda e maravilhosa. Só poderemos retornar ao primeiro jardim se nós passarmos pelo segundo jardim. Só poderemos comer da árvore da vida se nós passarmos pelo jardim do Getsemane. Ali Jesus Cristo foi esmagado como ovelha muda, conduzida perante os seus tosquiadores. Quando Jesus entrou no jardim do Getsemane, o seu semblante mudou, seus lábios ficaram pálidos, a sua postura ficou corcunda, seu sorriso do rosto foi-se embora. Ele entrou triste e silencioso no jardim do Getsemane. Mas, meus prezados, naquela noite a lua pascual brilhava. As ruas de Jerusalém estavam tranquilas e quietas. Jesus Cristo nos ensina como nós podemos vencer. Jesus Cristo ensina como você e eu podemos vencer. Pegou os discípulos e disse: vamos orar, vamos orar. Se você veio essa noite na expectativa de ser um vencedor, de ser uma vencedora, aprendamos com Jesus Cristo, sejamos homens e mulheres de oração. A mim me impressiona e me encanta ver Jesus Cristo orando repetidamente no jardim do Getsemane. 3 vezes você vai encontrar Jesus dizendo: vou orar, vou ali orar. Ele está dizendo para mim e para você essa noite: queres ser vencedor? Deseja ser uma vencedora? Seja um homem, uma mulher, um jovem, um juvenil de oração. Você que está nos vendo aí na sua casa, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração particular é o segredo da sua vitória, da minha vitória, da nossa vitória. Só posso dizer: louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos jamais esquecer o jardim do Getsemane, jamais.
É impossível esquecê-lo. Entre os 12, Jesus levou 3. De acordo com o verso 37. Ele chamou Pedro, chamou os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Não é pecado ter amigos especiais. Jesus tinha amigos especiais. Deixou os demais e saiu para orar de maneira particularizada, pormenorizada, com Pedro, Tiago e João. E quando eu lia esse tema, eu me perguntava, por que Jesus levou Pedro, Tiago e João à frente dos demais? Há pelo menos aí 2 ou 3 razões especiais. A primeira delas é que esse trio estava ou estivera presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Esses 3 estavam presentes no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. Jesus está dizendo para nós essa noite, meu filho, minha filha, se você tiver que ter 3 pessoas especiais para você orar, para você se aconselhar, não é pecado. Mas a razão principal porque Jesus tinha em Pedro, Tiago e João 3 amigos especiais, Ellen G. White diz, é porque esses 3 eram os amigos mais íntimos de Jesus. Jesus deseja hoje e agora ter um relacionamento íntimo com você e comigo, da mesma maneira como ele teve com Pedro, Tiago e João. Jesus necessitava aquela noite de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho, necessitava ser animado. Era o Filho de Deus, queria ser animado. Eram os amigos mais íntimos e mais especiais. Jesus andou alguns passos e caiu no chão. Ele cambaleava. Suas pernas estavam trêmulas, sentindo o peso do pecado, sentindo o horror do pecado. Deu alguns passos, caiu no chão. Quando ele caiu no chão, ele caiu com o rosto no chão. E ele se agarrava na terra, como quem estava dizendo, meu Pai, não me deixe, não me abandones. Meus amados, o pecado tem a capacidade de nos separar de Deus. E aquela agonia foi aumentando, de tal maneira que Jesus Cristo começou a transpirar, não suor. Jesus começou a transpirar gotas de sangue. Houve uma hemorragia. Os vasos sanguíneos estouraram e Jesus Cristo começou a derramar gotas de sangue. Alguns de nós não sabem, não entendem talvez o peso do pecado. Jesus Cristo aparentemente estava sendo abandonado pelo Pai, mas não estava, porque Ele sempre dizia, eu vou orar, e a oração nos mantém, a oração mantém você, a oração mantém a mim, a cada um de nós, ligados com Deus o Pai e com Jesus Cristo. Eu só posso dizer, louvado seja o nome do nosso Deus, desse Deus maravilhoso. Jesus retornou e ele encontra os discípulos dormindo. Jesus voltou e encontrou a sua pequena igreja dormindo.
E eu me pergunto, e pergunto para você que está nos olhando agora: será que você também não está dormindo? Conformado com a vida, regalado com esta vida, feliz com a vida? Eu pergunto para você: será que se Jesus viesse hoje, agora, já, Ele encontraria você também dormindo? Assim como Ele encontrou a igreja, sua pequena igreja, dormindo? Que quando Jesus retorne, quando Ele voltar a esta terra, que Ele não nos encontre dormindo, irmãos. Que nós estejamos despertos para recebê-los não na qualidade de tranquilos e regalados. Ele olhou para Pedro, e eu me perguntava, por que ele olhou para Pedro? Porque Pedro era um dos líderes, Pedro era um dos esteios. E nesta hora, neste momento, nós temos muitos líderes aqui. E eu pergunto para mim, que sou líder, e pergunto para você: se Jesus precisasse de mim e de você agora, será que Ele não nos encontraria dormindo, felizes, numa situação cômoda, como Ele encontrou Pedro, que era um dos principais líderes? Jesus olhou para eles e disse, amigo, nenhuma hora pudesses vigiar comigo. Ah, meus amados, os demônios estavam ao redor de Jesus. Jesus estava cercado de demônios aquela noite. Sabe o que Deus o Pai fez? Ele mandou o principal anjo que hoje há no céu. Aquele anjo que substitui Satanás. E aquele anjo veio do céu para a terra, numa velocidade estrondosa, espetacular. Veio não para tomar o cálice das mãos de Jesus, mas ele veio para confortar Jesus, para consolar Jesus. Abraçou Jesus e apontou para o céu, e disse: o céu está aberto, olhe para o céu, veja, você vai ver milhares de pecadores que serão salvos por seu sacrifício. E eu penso, quando estudava esse assunto, eu pensava em você, hoje o dia todo, ontem. O anjo provavelmente mostrou para Jesus nossa reunião de estudo de sua palavra. Meus amados, Jesus cai de joelhos, como quem dizendo assim: eu desejo salvar a raça humana a qualquer preço. Eu desejo salvar de qualquer maneira. Nós não podemos beber o cálice de Jesus. Ele disse: tem um cálice, Senhor, meu Pai, será que dá para passar esse cálice sem que eu beba? Queridos, cálice aqui está falando das agruras, das dores, das dificuldades que Jesus Cristo estava enfrentando aquela noite e em seu ministério. E eu lhe pergunto: fomos ou não fomos vencedores em Jesus? Nós fomos vencedores. Eu pergunto para você: será que não fomos vencedores? Fomos vencedores em Jesus. O anjo animou Jesus e disse: olha, muitos serão salvos pelo seu amorável sacrifício. Jesus volta, eles estão dormindo de novo. E eu lhe pergunto mais uma vez essa noite, agora, será que estamos nós dormindo também? Nós somos a igreja de Deus.
O Senhor Jesus precisa de mim e de você. Ele precisa de cada um de nós. A Bíblia diz, e tomando os seus, Ele os levou. E Ele precisa de mim e de você esta noite, quer nos levar, para que nós possamos nos envolver, nos entregar, nos doar a esta missão maravilhosa. No verso 44, o verso 44 diz que Jesus deixou-os novamente e foi orar, repetindo as mesmas palavras. Agora olhe para cá. Repita em oração quantas vezes for necessário, para que você seja uma vencedora, para que você seja um vencedor. Jesus Cristo, aquela noite, estava tão determinado a salvar você, que a oração dele é a mesma, 3 vezes. Nós só repetimos alguma coisa quando nós estamos determinados, e ele repete a primeira, a segunda, a terceira vez, determinado salvar você, determinado salvar a mim. Atitudes do Salvador, determinado a salvar você. Não seja indiferente, não saia por aquela porta sem tomar uma decisão hoje à noite, agora nesse momento, dizer: Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti, Tu comprou a minha vida lá no Getsemane, no jardim do Getsemane. Eu quero ser um vitorioso, uma vitoriosa. Jesus ama você, eu não tenho dúvidas disso. E ele voltou e encontrou a sua pequena igreja dormindo uma vez mais. Que tristeza, que lástima. Ele diz no verso 45, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora do Filho do Homem. Sabe, esta é uma das poucas vezes que Jesus se autodenomina Filho do Homem. Sabem por quê? Jesus está dizendo para nós agora que Ele venceu a Satanás e suas hostes caídas com a natureza humana. Esse título, Filho do Homem, aparece 80 vezes nos evangelhos. Ele está dizendo: eu venci. Antônio, Maria, Joaquim, Pedro, José, o Filho do Homem venceu, você também pode vencer. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para nós, agora, neste momento. Ellen G. White diz que os mundos não caídos estavam olhando, expectantes para ver qual era o desdobramento final do jardim do Getsemane. A balança de Deus, a humanidade estava na balança, a raça humana estava na balança, ali estava a minha salvação e a sua salvação. Eu só posso dizer: louvado seja o nome do nosso Deus. Curvado sobre o seu rosto, ela diz: a natureza parece chorar, dos folhudos ramos caía denso orvalho sobre o corpo prostrado, como se a natureza chorasse sobre o seu autor, sozinho, em luta, para proporcionar a mim e a você a nossa salvação. Esse é Jesus, meus queridos. É esse Jesus maravilhoso, que agora está dizendo a você: eu estou determinado a salvar você, custe o que custar, não importa.
Eu quero salvar você agora, não é amanhã. Não faça planos para amanhã, não faça conjecturas com o amanhã. O amanhã não pertence a você, o amanhã pertence a Jesus. Quem de nós garante que amanhã ou depois de amanhã estará ouvindo a palavra de Deus mais uma vez? Nenhum de nós. Esse é o meu, é o seu amorável Jesus. E nesta noite Ele está andando entre nós. Assim como Ele andava no meio dos 7 candeeiros, lá na igreja cristã primitiva, proporcionando a cada um de nós salvação. A nossa salvação está garantida. A nossa salvação está assegurada. Se o inimigo tem procurado colocar dúvidas na sua vida sobre a sua salvação, diga para ele: o sangue de Jesus se repreenda, porque eu já fui salvo em Jesus, meu mestre. Tome uma atitude essa noite. Ah, querido, Jesus se levantou. Se levantou, verso 46. Levantai-vos, vamos. Olha que atitude. Vamos. Jesus se levantou e disse: vamos enfrentar o inimigo e vamos enfrentar a morte. Eu quero um dia voltar, ou melhor, eu quero um dia ir ao Jardim do Éden. Mas para irmos ao Jardim do Éden, nós precisamos passar pelo Jardim do Getsêmani. A ovelha muda encontrou os seus tosqueadores. O homem que sabe o que é padecer, o homem que sabe o que é sofrer, estava chegando à cruz. Esse é Jesus, que te ama, que tem impressionado você. Esse é Jesus que tem falado ao seu coração. Abra o seu coração. A quem vocês procuram? Ele disse. Nós procuramos Jesus de Nazaré. Jesus deu um passo e disse: sou eu. Quando ele disse: sou eu, o anjo se colocou entre ele e a turba furiosa. E todos caíram no chão. Sou eu que falei com Moisés lá na sarça ardente. Eu sou. Quem te enviou? Eu sou, me enviou a vós. Sou eu, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está afirmando a sua divindade. Ele está dizendo: eu vim salvar você, meus filhos. Você que está aí no computador, na televisão, no notebook, pensando: será que esse pastor está falando para mim? Em nome de Jesus eu estou. Porque a sua vitória já foi assegurada. Você pode dizer: pastor, eu estou enfrentando problemas. Mas você não está enfrentando um problema maior do que aquele que Jesus Cristo enfrentou lá no horto, no lagar. Não o lagar do azeite, mas o lagar agora é o lagar do sangue. Porque a grama do jardim do Getsêmani ficou molhada pelo sangue de Jesus Cristo, regada pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro agora marcha para ser imolado, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Vida eterna é qualidade de vida. Não importa se você é um drogado, se você está se prostituindo, se o seu casamento está à beira da separação,
se você está num relacionamento no mínimo duvidoso, esse é Jesus. Meu amorável Jesus não conhece derrotas. Tudo que Ele deseja essa noite é que você lhe dê uma oportunidade, que você abra o seu coração e diga: Senhor Jesus, chegou a minha vez, e eu agora quero entregar a minha vida a Ti. Levante aí na frente da sua televisão, na frente do seu computador, e diga para esse Jesus maravilhoso: Senhor, eu quero orar contigo essa noite, repetidas vezes, como Tu orastes por mim, lá no jardim do Getsemane 3 vezes, Tu estavas determinado a me salvar, e eu quero agora junto contigo, cair também no jardim do Getsemane. Jesus ama você. Você não pode virar as costas para Ele, de forma alguma, e ser indiferente. A Sonete tem uma linda música: Senhor Jesus, quero dizer hoje que de faltas e culpas tem sido o meu viver. Venho também confessar minha participação nas agruras que fizeram teu sofrer. Cante, Sonete. Enquanto ela estiver cantando, você que ainda está em dúvida, você que está estudando a palavra de Deus, mas ainda não desceu as águas batismais, mas sente agora o desejo no seu coração de selar a sua vida com Jesus. Enquanto ela estiver cantando, nós estaremos orando. Eu vou orar assim como Jesus orou, 3 vezes. Eu vou repetir, eu vou insistir. Venha até aqui à frente, porque haverá um grupo de jovens, rapazes e moças, que querem tomar o seu nome, para que essa igreja e os amigos dessa igreja, nós possamos orar por você, e você saia, mas saia na qualidade de vencedor. Amém. Venha, Jesus quer abraçar você. Senhor Jesus, quero hoje dizer que de faltas e culpas tem sido meu viver. Venho também confessar minha participação nas agruras que fizeram teu sofrer. Na agonia da cruz, já pensavas em mim, apesar de ainda eu não ser, porque o fazias para mim, não merecias morte assim, mas sei que um dia dos teus lábios ouvirei. Eu reconheço, sim, reconheço minha ingratidão. Quando eu contemplo as pessoas passando e contemplo
Jesus está convidando você. Venha, dê um passo à frente. A hora é agora. Não planeje o amanhã. Um dia os dois Adões irão se encontrar. O primeiro Adão vai cair aos pés do segundo Adão, meus queridos, e vai reconhecer o seu erro, o seu pecado. O segundo Adão vai tomar uma coroa linda e maravilhosa, e vai dar alguns passos, e vai colocar uma coroa de vitória, ou de vitórias, na cabeça do primeiro Adão. Nós haveremos um dia de experimentar as delícias da árvore da vida, mas para chegar na árvore da vida, nós precisamos passar pelos ciprestes e pelas oliveiras do Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus essa noite está dizendo: filho, vem, você que já sabe que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Você estudou as doutrinas bíblicas, você está crente de que essa igreja é a igreja remanescente. Mas pastor, tem um problema na minha vida. Eu pergunto a você: qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Que Jesus Cristo, aquele que venceu todas as hostes do maligno, lá no jardim do Getsêmani, não pode vencer. Qual é o pecado que Ele não morreu por ele na cruz do Calvário? Qual é o pecador que Jesus não ama? Eu desconheço, queridos. Você que está me ouvindo e me vendo aí na sua casa, na sua televisão, na internet, cheio de dúvidas, de temores. Olha, eu não conheço ninguém melhor do que Jesus, e eu estou apresentando agora a você perante aquele que até hoje não conhece derrotas. Jesus Cristo só conhece vitórias. Levante-se aí da frente da sua televisão, junto com a sua esposa, seus filhos, sua namorada, seu namorado, sua noiva, seus amigos, seus interessados do pequeno grupo, e diga: Jesus, eu quero agora te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. A hora é agora, o dia é hoje, o momento chegou. Eu vou chamar uma vez mais. Se Jesus orou 3 vezes, eu quero chamar uma vez mais. Mas eu quero fazer um pouco diferente hoje à noite. Você que trouxe estes amigos que estão aqui à frente, você que os convidou, venha e fique ao lado dessas pessoas e dê um abraço em cada uma delas e diga assim: aqui é o seu lugar. Agora eu quero que você se levante, você que os convidou, venha e diga assim: Jesus ama você, aqui é o seu lugar. Jesus Cristo te ama e nós também. Que Ele abençoe de maneira muito especial. Que Ele faça de cada um de nós essa noite, neste momento, agora, vencedor.
E eu quero fazer uma oração de entrega, assim como Jesus se entregou sem reservas. Nos entreguemos essa noite. Abra o seu coração e deixe que Ele fale, que você seja tocada pela mão poderosa de Jesus Cristo. Amém. Há mais alguém entre nós? Seja bem-vindo, se junte a nós. Jesus ama você. Aquelas gotas de sangue lá no jardim do Getsemane foram por você. Não há pecado que Jesus não perdoe. Não há pecador que Jesus não ame, meus queridos. Se eu não acreditasse no que estou falando, eu não estaria aqui pregando essa noite. Eu estaria fazendo outra coisa. Eu creio, eu acredito com todas as células que estão no meu corpo. Eu tenho procurado alguém melhor do que Jesus e não tenho encontrado. Um professor de filosofia da Igreja Central de Cuiabá chegou para mim e disse: pastor, eu sou professor de filosofia e de física quântica. E ele começou a contestar a minha mensagem aquela noite. E eu olhei para ele e falei: meu amigo, eu estou procurando alguém melhor do que Jesus e até hoje não encontrei. No dia que o Senhor encontrar alguém melhor do que Jesus, me apresente, que eu abandono Jesus. Eu quero orar agora, mas eu vou insistir, eu vou repetir. Se Jesus repetiu 3 vezes, o seu ideal eu vou repetir: venha. Eu sei que há pessoas aqui que o Espírito Santo está tocando, e eu vou orar agora. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Nosso Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu precisas de cada um de nós, assim como precisavas dos discípulos. Senhor, nós não queremos ser encontrados dormindo, regalados e despreocupados. Nós queremos neste momento, Pai querido, abrirmos o nosso coração a Ti e entrarmos contigo silenciosamente no horto do Getsemane. Senhor, nós queremos ser amigos especiais, íntimos, como era Pedro, João e Tiago. Nos dê esta alegria, nos dê este privilégio, Senhor. Pai querido, uma vez mais, nós aqui estamos pedindo a Ti: salva-nos, Senhor. Confirma e afirma a nossa salvação. Confirma a salvação de cada internauta. Confirma a salvação de cada telespectador no Brasil e em outros países que estão ouvindo a Tua palavra agora. Senhor, permita que nós estejamos juntos quando os 2 Adões se encontrarem, quando o segundo levantar e colocar a coroa de vitória na cabeça do primeiro. Senhor, derrama o Teu Espírito de vitória sobre todos nós. Em nome de Jesus, nós oramos hoje e sempre. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe
cada um de vocês. Este grupo especial de jovens vai anotar o seu nome, para que nós possamos orar por você.